Opa, e aí, time? Vocês estão bom? Espero que sim. E por hoje vamos falar de esfriar o teu celular, falar de gelo, Sub-Zero, Frozen, Hitsugaya e toda essa galera que trampa com essa parada de gelo aí. Acho que a proposta de juntar um cooler de celular mais um controle é a melhor possível, porque, tá tudo pronto, junto, integrado ali para tu usar com bastante facilidade. Uma das pioneiras em fazer isso foi a GameSir, ou pelo menos foi a mais conhecida, só que, vamos falar a verdade, eles cobram caro pra carai, né? Não tanto pra quem ganha em dólar e mora lá fora, mas para brasileiro sofre com os preços deles. Só pra comparar com a nova regra de imposto do governo atual, um X3 com cooler integrado tá saindo a bagatela de uns 700 conto, ou seja, teu celular ele pode até esfriar, só que tu vai ter que matar a tua carteira pra isso. E claro, obrigado governo brasileiro por deixar algo que já era meio caro ficar o dobro. Ladrão! Tava ruim, agora parece que piorou. Então hoje, meu chefe, eu tô trazendo uma opção barateza para resolver o teu problema do calorão e do superaquecimento, tá bueno? Estamos falando do Coolshark JK02. Vamos descobrir juntos se ele tem o suficiente para ser o teu novo gamepad geladinho do verão. Oi! Parte de trás da caixa, o que tem de informação importante é que a alimentação dele é de 5 volts e 2 amperes, potência de resfriamento de 6 watts, suporta aparelhos que tenham entre 13,6 centímetros a 18,4 centímetros e que tenha até 1,5 centímetro de espessura. E que tem também bateria de 300 mAh. Esse nosso carinha aqui, ele é um gamepad focado em custo-benefício, mas mesmo assim eu achei ele muito bonito, né? Ele tem a placa de esfriamento no centro, essa combinação de cores ali do preto, tom claro e o laranja, bem bacana. Só ele veio com esse pó de proteção plástica nos analógicos, o que não é um problema, né? Passando um pano ele limpa rapidão. E esse é o tanto que ele abre, né, para suportar aparelhos na medida que eu comentei, vou botar de novo na tela aí, o que deve ser o suficiente para praticamente todos os celulares. Mas para tablet eu acho que não serviria, o foco dele parece ser para celular mesmo. Na parte de trás, a entrada USB tipo C serve para as duas coisas, tanto para carregar o controle como para ligar o cooler. Reforçando que por mais que o controle funcione sem fio, para ligar o cooler tu precisa sempre de cabo, então ou tu vai ter que conectar o cabo num carregador, num dispositivo e tal, ou andar com uma power bank, uma bateria portátil. Inclusive eu tenho duas que eu uso, gosto muito e recomendo, daí qualquer coisa se eu lembrar eu deixo aí na descrição se eu achar, beleza? Uma parada também que eu curti bastante, eu nunca tinha visto em outro controle, é que além dele ter botões extras na parte de trás para tu configurar macro, o M1 e M2, ele tem trava desses botões. Então, quando tu não for usar, tu não precisa apagar a configuração com medo de clicar sem querer. É só travar e tudo certo, não vai ter clique acidental. Falando dos gatilhos dele, que são do tipo simples, não tem controle de profundidade, então vai ser ótimo para jogo de tiro, mas ao mesmo tempo para jogo de corrida. Se tu gosta de controlar a aceleração no detalhe, nesse modelo não vai ter isso. E quase esquecendo de falar que ele também acompanha cabo USB do tipo A para USB-C para carregamento, mais um manuelito que conta com idioma inglês, então dá para se virar. Começando os testes técnicos pelo pulling rate, que é a taxa de atualização que o controle comunica com o dispositivo. E nesse teste teve resultado de 123 Hz e 8 milissegundos de tempo de resposta, o que basicamente é o mesmo resultado que dá para conseguir em um controle original de Xbox One. No teste de precisão dos analógicos, o controle fica com um ótimo resultado também, apenas 2,8%, enquanto um de Xbox One original tem ali 11% de perda de precisão. E de Dead Zone, o aplicativo sinaliza com 0% de zona morta, então topzera. Os botões de ação ABXY têm uma calibração de profundidade na medida certa. Mesmo no pressionamento máximo, eles não entram totalmente na carcaça e assim o dedo ele não perde contato com os botões em nenhum momento. O D-pad também tem a mesma profundidade na medida, a mesma coisa, né? Não entra totalmente na carcaça, então na hora de fazer algum comando de luta, por exemplo, tu não vai perder noção da direção que tu tá pressionando.
E os gatilhos, como eu tinha falado, são de ação simples e clique direto, mas funcionam bem, né? Funcionam normalmente. E os botões de ombro L1 e R1, eles registram o comando em qualquer ponto que tu clicar, o que é muito bom porque tem alguns outros modelos e outros controles que se tu apertar muito em cima, na base, eles travam, o que não é o caso desse modelo aqui. Passando para os testes em jogos, vai ter uma amostra aí de algumas plataformas, mas para adiantar, como o controle tem 3 modos e um deles é para simular o controle de Xbox, dificilmente tu vai achar algo que ele não seja compatível. Mas bora lá, começando com TV Sticks, uma Realme TV, mas pode ser Fire TV, Mi Stick, qualquer uma dessas, né, que tem jogos baseados em Android, tudo vai funcionar perfeitamente. Sebamos agora para os testes em emuladores. E como vocês viram aí, o resultado foi excelente, uma compatibilidade de 100% com todos os emuladores que eu testei, todos funcionaram show de bola, provando que o JK02 ele se sai muito bem nessas paradas. Para uso em jogos de luta, o D-pad dele não é nem o pior, nem o melhor que eu já vi. Ele é bom, atende tranquilo essa necessidade e eu acho que tá justo ali pelo preço cobrado. Então, galera, a Q-Shark ela não divulga quantos pontos de precisão tem os analógicos que ela equipou no JK02. Provavelmente, né, porque é um analógico mais barato, mais básico para manter o baixo custo. Ainda assim, dá para ver que ele tem linearidade, ele tem constância, né? Dá para tu manter uma mira estável depois que se adaptou para usar para jogo de tiro, e ele também vai sair bem nisso. E agora, vamos entrar no esperado teste de Xbox Game Pass. Só dividindo com vocês que
esse é um serviço que eu não tenho tempo de usar. Eu contrato só para fazer teste dos controles para vocês e deixar o vídeo melhor e mais completo. Então, além do gasto comprando os produtos para fazer o vídeo, eu tenho gasto com serviço e de horas e horas testando, gravando e editando. Então, o que eu te peço humildemente é a força do teu like, da tua inscrição, comentário, compartilhamento, porque, pô, fazer vídeos assim dá um trabalho imenso que vocês não têm noção, time. E tu fazendo essas paradas pra dar uma força ajuda e motiva demais, tá vendo? Partiu o teste. Teste finalizado, meu aliado, e o resultado foi top tanto no xCloud do Windows como no Android. O controle estava respondendo muito bem, sem nenhum atraso perceptível, e eu falo isso para o serviço do Xbox, mas na verdade para tudo que foi testado até aqui não teve atraso, até porque, como eu mostrei no teste técnico, mesmo sendo um controle barato, ele comunica na mesma frequência e tempo de um controle de Xbox One original. Então, tudo suave, e para quem tiver na dúvida sobre vibração dentro do Xbox Game Pass, no Game Pass de PC ele teve uma vibração funcional tanto para derrapagens e colisões do Forza, mas no Android não teve vibração. Então a vibração dentro desse serviço vai depender de qual dispositivo tu estiver usando para acessar o xCloud, beleza? Partiu para a cereja do bolo, que deve ser o que todo mundo quer saber desse controle, que é a parte do resfriamento com o cooler. Antes de mostrar a margem que ele reduz de temperatura no celular, vou mostrar a margem que ele consegue resfriar sozinho na placa de contato. Em um dia de 14 graus aqui no sul, a placa dele desligada estava em 16,8 graus. Conectei o cabo USB, liguei o cooler e deixei alguns poucos minutos ali para ver qual a temperatura que ele conseguia atingir. Começou até a condensar água na placa e nesse ponto, medindo de novo, a temperatura chegou à incrível marca de 2,4 negativo. Em resumo, uma redução de 18 graus da primeira temperatura, o que, ao menos para mim, eu achei impressionante se tratando ali de um trequinho ligado num USB. Simbora pulando pro teste usando o telefone dessa vez. Eu vou fazer dois testes com o telefone da esquerda, que é o meu celular mais novo e mais potente, e o da direita, que é um Motorola meio velho e mais fraco. E adivinha qual deles precisa mais do cooler? E é o Motorola velho e fraco. Ele tem problema de superaquecimento. Essas fotos são da mesma manhã, do mesmo dia, os dois estão só com coisa básica em segundo plano ali, tipo WhatsApp, e o Motorola tá com 33 graus contra os 21 do outro. Lembrando que temperatura alta do aparelho pode reduzir a performance, o famoso thermal throttling, né, quando a temperatura chega no limite do chip do processador. E aí, galera, é o terror de quem joga no celular. Tem celular até que trava. Então, o primeiro teste vai ser no forninho vovorola, telefone velho, jogando game mais básico, até porque o celular ele não consegue rodar nem tem memória para baixar game pesado, e depois no telefone mais forte, ele mais moderno, rodando um game mais pesado. Bueno, forno na mão, jogo simples aí na tela Dan the Man do Android, mas como o celular ele tem problema de superaquecimento, vai ser mais do que o suficiente para testar. E aí, jogando com o cooler desativado, tá pessoal? Já para confirmar a temperatura máxima que ele pega sem usar resfriamento. E olhando o app instalado para isso, ele estava rodando o jogo a 53 graus. Agora, colocar o cabo, ligar o cooler e seguir jogando para ver a média que ele vai conseguir segurar. Passado pelo menos uns 35 minutos, tirando rapidão do jogo, com o cooler ele tá rodando a 32 graus, ou seja, bichão veio forte numa redução de 21 graus. Mesmo lutando ali contra o calor, reduziu ainda mais que no primeiro teste.
21 graus a menos é bastante coisa, time. Indo pro telefone mais forte, já sabendo que a temperatura em descanso dele tava quase 22, como na foto anterior, então coloquei direto em partida completa no COD Mobile, que é um jogo mais pesado com gráfico 3D, para saber quanto de temperatura ele ia manter usando o cooler. Antes de concluir o teste, já a parada que foi vista é que é bem bom de jogar COD nesse controlinho. Não sei se repararam, mas o contador de temperatura ficou o tempo todo cravado em 27. Eu até achei estranho, né? Então, para tirar a média, eu fiz a medição por fora. A tela ficou em 24 graus e a traseira até meio úmida ali, né? Variando entre 18 a 22 graus, dependendo do ponto. Então, considerando que o chipset interno sempre fica um pouco mais quente do que a parte externa do telefone, realmente tem chance dos 27 tá certinho. E 27, pô, é uma bela de uma temperatura. Agora eu vou fazer um teste bônus aqui para vocês. Vamos fazer a parte de detetive, porque eu vi uma história na internet, fiquei curioso, porque a galera tá dizendo que, assim como a gente mostrou ali que condensa a água na placa de resfriamento e também às vezes um pouco ali na parte de trás do telefone, isso também aconteceria dentro do aparelho, que vai ficar tudo molhado, molhar a bateria, vai passar um tempo, vai enferrujar, estragar tudo, e até faz sentido, né, por ser uma força quente contra uma força fria em contato direto. Então eu aproveitei o celular forninho Vovorola, porque ele é o que mais esquenta e é o único que permite tirar a tampa traseira. Coloquei o nosso elástico ali prendendo o stick para não deixar ele desligar por inatividade e deixei rodando o game por pelo menos 1h30 com o cooler ligado. Tirando rapidão dá pra ver da mesma forma, né, que ele ficou com a traseira levemente molhada por fora, mas de boa. E dentro, será que tem um rio? Será que tem peixe, como dizem? E abrindo a tampa, acho que dá pra ver aí que tá sequinho o time, né? Tá suave, sem água. Então, qual é a conclusão? Nesse caso, no meu teste não teve problema nenhum. Mas seguinte, isso quer dizer que é impossível de acontecer? Não, galera, eu acho que é possível, eu não sou professor para dar aula de termodinâmica e o vídeo ia ficar mais chatão, mas tem várias paradas que influenciam no resultado de quanto ele vai conseguir reduzir a temperatura e se pode acontecer condensação ou não. Depende da temperatura do ambiente, temperatura máxima do seu celular, potência do cooler, tempo que tu vai usar o cooler, qual o material da traseira do teu celular, porque tem alguns materiais que propaga de forma melhor ou pior a temperatura, etc. É um monte de parada, mas então, se tu mudar essas coisas, pode ter um resultado diferente. Mas o meu teste foi para mostrar que, pelo menos para mim, nesse celular com traseira de plástico, nesse dia, não teve nenhum problema de água interna, nada que pudesse estragar, e eu achei um resfriamento top da balada. Mesmo sendo ali um cooler de potência baixa, de 6 watts, rodar game entre 27 a 32 graus é uma parada que a gente não costuma conseguir nem no PC usando o water cooler, então show de bola. De funcionamento, o botão de ligar no canto direito ali do controle com ícone de robô, segurando por 3 segundos ele liga ou desliga o controle e segurar por 10 segundos ele reseta o controle para o padrão de fábrica. Cada luz do controle representa um modo diferente, ele tem 3. Clicando 2 vezes no botão de ligar, ele troca o modo verde Xbox, vermelho Switch e azul controle de genérico. Fiz uma imagem que eu vou deixar na tela aí para ajudar. Para colocar ele no modo de pareamento, para o teu celular encontrar ele, segura os 2 botões da esquerda até começar a piscar rapidão. Então, time, também quero mostrar para vocês a questão de comandos e funções para tu dar um passo a mais para dominar esse bichão aqui da Coolshark. Então vamos começar pelo comando de Burst Mod ou modo turbo, que é aquilo de ficar simulando como se tu estivesse pressionando várias vezes um botão. Então eu gosto de usar também esse jogo aqui, o My Friend Pedro, e vamos começar com o botão de tiro, né? Nesse jogo, se a gente clicar o botão que seria ali o R2, ele dispara a arma dele, só que tu segurar, ele só dá um tiro e interrompe. Ó, um tiro e interrompeu. Então tu teria que ficar
clicando direto ali para tu conseguir jogar e metralhar os caras. Então vamos usar o modo turbo para resolver isso. É bem simples, a gente vai usar esse botãozinho da direita aqui, que é o botão de ligar, que ele tem um robozinho impresso, que eu acho que não vai dar para ver aí, mas a gente vai usar ele clicando junto com o botão que a gente quer, que no caso vai ser o R2. Então vamos lá, cliquei, e agora pode ver que ele está disparando direto, ele gasta todo o pente, recarrega e continua. Isso daqui é muito útil. Então, digamos que tu tá aí todo pimposo, usando o modo turbo, né, com ele ativado, tem mais um recurso que tu pode combinar, que é tu conseguir escolher o intervalo de pressionamento do botão, né? Por exemplo, como vocês viram aqui, ó, tá bem rápido, né? Até se tu quiser deixar mais lento ou mais rápido, ele pode variar em 3 níveis, e para isso tu vai usar o mesmo botão de ligar, o botão Power com o ícone do robozinho, e tu vai clicar ao mesmo tempo ou da seta do D-pad para cima ou para baixo. Como vocês podem ver aqui, eu já tô com a função modo turbo ativado para o botão de gatilho de tiro. Se eu quiser botar em outra coisa também, eu posso, o controle permite. Por exemplo, esse botão aqui, que é o de esquiva, né? Mesma coisa, se tu segurar, ele não repete. Então, vamos botar ele no modo turbo. Ó, coloquei no modo turbo e agora ele segurando, ele vai ficar fazendo esquiva direto. Mas como vocês podem ver também, ele não perdeu a configuração do tiro que a gente tinha feito também. Então dá para fazer múltiplos modos turbo no botão que tu precisar. É bem tranquilo. Quando tu não quiser mais, quando tu quiser desativar, é o seguinte: segura o botão que tu tinha programado ali e dá 2 cliques no mesmo botãozinho Power aqui do robozinho. 1, 2. Agora pode ver que ele desativou a função, tu pode segurar que ele não vai disparar mais em sequência porque ele voltou ao normal, tá vendo? Agora vamos mostrar a parte de gravar macro. Para gravar macros, tu pode usar os botões da traseira, tanto o botão M1 como o botão M2. E tu pode gravar um único comando, por exemplo, eu acho que eu vou gostar mais se eu botar o pulo aqui. Tu pode botar aqui sem problema, ou se quiser botar uma sequência, tu também consegue colocar. Então, vamos mostrar como que se faz isso. A gente vai usar o mesmo botãozinho de ligar ali do robozinho da parte direita do controle e a gente vai segurar por 3 segundos ao mesmo tempo que segura aqui um botão de macro, né? Vou usar o M1 e o botão de ligar. Acendeu a luz vermelha, quer dizer que ele pode gravar. Então, vamos colocar aqui 2 chute, 3 tiro e vamos clicar de novo no botão ali de power, né, o botão de energia para ele gravar, né? Salvou o comando. Então vamos ver. 2 chute, 3 tiro. Daí seguinte, eu podia ter gravado um único botão, eu quis gravar uma sequência para mostrar para vocês, mas funciona exatamente da mesma forma. Se tu quisesse gravar um único botão, tu vai clicar uma vez, aperta aqui no botão de ligar, ele salva e show de bola, segue o jogo. O fabricante, ele informa que ele consegue gravar nessa função de macro aqui até 100 passos. Eu acho bem exagerado, não sei quem que ia colocar 100 passos para gravar, mas é muito bacana. Depois, se tu não quiser mais usar, tu vai fazer o mesmo passo para desativar o que a gente já viu ali do questão do modo turbo, né? Então, o nosso M1, ó, nosso M1 tá aqui, pode ver que o personagem está interagindo ali. A gente vai segurar o M1 e dar 2 cliques de novo no botão Power, né, de ligar. Voltou a estar em branco, apagou a função. Outra coisa que tu pode fazer é controlar a vibração, né, o nível de vibração. Então, para isso, a gente também vai usar o mesmo botão de ligar, o botão Power do robozinho, que é a chave, né, usa em tudo, e a gente vai usar o D-pad para esquerda ou para direita, para diminuir ou aumentar. A vibração dele eu acho que vai dar para ouvir, olha, dá uma sacada. Ele altera até 4 níveis até chegar no último, que é o desligado total, para quem não gosta ou não quer usar para não gastar bateria. E uma coisa que eu achei legal comentar é que a vibração dele é maior, é mais forte do que muitos outros controles do tipo telescópico aí para celular que a gente vê por aí. Então, uma vantagem a mais para esse modelo. E mais uma paradinha que tu pode fazer, que eu só tinha visto em controles mais caros que ele, é que tu pode inverter a função entre o D-pad e o analógico esquerdo. Nesse jogo a gente movimenta o personagem com o analógico e usaria ali o D-pad para controle de menu, né? Colocar ali uma arma, 2 armas.
Então a gente pode modificar se tu quiser jogar fazendo o contrário. Para isso, a gente vai usar o botão de Windows, né? Botão de janelinha ali, ó, tem duas janelinhas, e vai clicar ao mesmo tempo com o analógico esquerdo para dentro. Agora, se eu usar o analógico, pode ver que ele está com as funções do D-pad, né? De alterar a arma, e a movimentação ela veio para o D-pad. Então é uma parada a mais aí que tu pode fazer para jogar do teu jeito e personalizar aí o teu jogo da melhor forma para ti. Depois, né, logicamente, se quiser voltar ao normal, vai fazer o mesmo comando e ele volta a movimentação aqui pro analógico. Tranquilo? Falando rapidão do app Assistente de Jogo para não passar em branco. Ele é um aplicativo chinês, tu baixa ele escaneando o código do manual e já reforçando que ele só vai encontrar o teu controle se tu estiver usando ele no modo genérico de app, que é aquele modo que fica piscando na cor azul. Resumindo, para quem já conhece, tá por dentro, ele é o mesmo tipo de aplicativo para mapear controle, assim como já tem o Octopus, o Shooting V3 Plus, esse é mais um, só que indicado pela fabricante. Aí no PUBG mesmo, na configuração que vem nele automático, ele já funciona e até dá para brincar um pouquinho já de largada. Mas assim, o perfil que já vem no app, ao menos no PUBG, ele é meio incompleto, tem uns furinhos, né? Tipo aí onde eu abri o mapa no controle e não tinha opção de sair do mapa no controle. Então tem várias coisinhas assim que estavam faltando, que tu precisava usar a tela. Então, para resolver isso, eu recomendo tu abrir o menu flutuante do app e fazer a tua configuração para ficar 100%. Na primeira opçãozinha do menu flutuante, com o nome de Change, tu pode personalizar o perfil atual ou criar um novo. Só clicar ali nos botões que tu quer e arrastar para cima do comando na tela que tu quer vincular no jogo. Depois pode escolher salvar em cima ou dar nome e criar um novo perfil personalizado. No Select é para escolher o perfil que tu quiser, né? Só selecionar e aplicar, ou vai em Config oficial, cria uma nova e salva para voltar a usar a padrão do aplicativo. Keypad teste para testar os analógicos sem sair do lugar. Tem também a opção Hide para esconder os botões na tela se eles estiverem aparecendo. Opção Masking, não saquei qual a aplicação e utilidade desse troço, se alguém souber, deixa aí nos comentários. E TwoApp abre o aplicativo que está minimizado. O resumão aqui, ele é um aplicativo padrão, meio básico, né? Ainda tem coisas que daria para evoluir e ficar mais completo, mas ele atende bem para o que importa, que é jogar. Só lembrando que o PUBG, que é o jogo que eu usei de exemplo, se eu não me engano, assim como outros jogos, é um game que não permite controle e nem esse tipo de app de mapeamento. Então, tenta sempre estar por dentro das regras do game que tu curte, eles podem adicionar essa regra de proibição quando eles quiserem, do dia para noite. Então, se tu tiver uma conta nível alto em um jogo, não puder usar esse tipo de programa e tu ficar usando mesmo assim, é por tua conta em risco, né? Porque o martelo do ban vem pesado, hein, molecote? Toma cuidado. Pro teste real de duração de bateria, eu usei ele, né, totalmente carregado e fiz o truquezinho do elástico com o contador para descobrir quanto que ele ia suportar. E o resultado foi 719 minutos, que vai dar 12 horas direto de jogatina. Para 300 mAh, que é a capacidade de bateria dele, eu achava que ia chegar no máximo ali estourando a umas 8 horas, mas ele foi além do que eu estava esperando, muito bom. Só para citar também que quando estiver acabando a bateria, ele começa a piscar o LED vermelho dentro de um intervalo de tempo ali para tu sacar que ele está indo por terra e já conectar ele para carregar. E durante o carregamento, né, quando ele estiver com o cabo ali, ele fica com LED branco até apagar. E aproveitando que a gente está falando de energia, para quem também vai jogar usando o Powerbank para ativar o cooler dele e tá no dilema ali se não sabe se o gasto desse cooler vai acabar com a carga da bateria para outras paradas, fazendo a medição de consumo do cooler, ele consome menos ainda do que o fabricante informa, e ele estabiliza ali um gasto em torno de 1.6 A, que é praticamente o mesmo consumo daquele celular antigão. Então, fica tranquilo que tu vai conseguir usar sem matar a carga do teu Powerbank para outros aparelhos que tu tem. Abordamos bastante coisa desse controle, meus consagrados, inclusive, né, a gente já tem aqui no canal quase 10 vídeos de análise de outros modelos de controle, então se tu tá procurando, dá uma olhada que tu deve achar uns outros modelos bem bacanas.
E por hoje, vamos para a conclusão final. Só não esquece de deixar o like e se inscrever para minha família saber que tem gente que gosta dos meus vídeos e eu não sou só um nerd alone no PC. E assim eu não desisto do trampo, fechou? E também que todos os produtos analisados eu deixo o link na descrição. Comprando por ali tu não paga nada mais por isso e tá ajudando o canal a continuar trazendo conteúdo para ajudar quem tá na dúvida. Bueno, meus bruxos, então, esse é o primeiro controle com cooler integrado aqui no canal, outros virão, né, mais pra frente, e o que eu achei é que ele funciona muito melhor do que eu imaginei. Já teve até inscrito que falou que tinha que comprar um controle com cooler porque o celular começava a travar no jogo e tal, e agora eu vi que realmente esse tipo de produto, ele resolve, ele ajuda muito, e daí listando, pô, no JK02 da Kuchar, que a gente tem preço bom, o que também ajuda a pagar menos imposto. Ele é simples, sem muito frufru, mas ele entrega tudo que tem que entregar, com uma conexão rápida e estável no Bluetooth e sem delay, que é o principal, boa qualidade de construção, uma construção justa pelo preço, uma pegada confortável ali até para quem vai usar por mais tempo, tem todas as principais funções que a gente vê por aí em outros controles como macro, mapeamento e tal. O modo de vibração dele é acima da média para um controle telescópico, ele é bem forte, né, a vibração dele. Boa duração de bateria, ótima precisão dos analógicos, mesmo sendo analógicos simples. E claro, resfria absurdamente para um cooler de apenas 6 watts. Então assim, mega recomendo. Se tu tá procurando um controle assim, com cooler integrado, eu acredito que vale a pena colocar na tua lista de possíveis compras, até porque esse no precinho dá uma ajudada no bolso do guerreiro. E eu acho que por hoje é isso, família. Abração para todo mundo que assistiu até aqui e até daqui a pouco no próximo vídeo.